Bom dia, este é o Panorama Pandémico, é a nova rúbrica da quarentena climática. Eu sou a Maria, estou aqui com o Rodrigo e com o João e vamos dar-vos atualizações frequentes das notícias sobre as crises em que estamos a viver. Deixem comentários, respostas e likes nas nossas redes. Bom dia. No Paquistão, enquanto a crise de saúde mantém o povo paquistanês em casa, o governo deste país anunciou uma nova iniciativa verde que visa a plantação de mais de 10 mil milhões de árvores em terrenos públicos. Esta campanha foi ao início interrompida devido ao coronavírus, mas o primeiro-ministro Imran Khan garantiu uma exceção que permitirá à Agência Florestal Governamental Paquistanesa o recomeço do programa que criará mais de 63.600 postos de trabalho, de acordo com o governo. No meio de uma crise de saúde que já infectou mais de 14 mil pessoas no Paquistão, uma crise económica e uma permanente crise climática, atitudes como esta mostram apenas que, da parte dos governos, existem os meios e os fundos para aplicar mudanças reais, mas é preferível um branqueamento verde, o tal de greenwashing, que mete as alterações climáticas como um assunto que pode ser resolvido como jardinagem. Então, depois de uma pausa, os protestos regressaram à rua, tanto no Líbano como no Iraque, no Chile e no Bangladesh, as pessoas voltaram às ruas. No Líbano, com gritos de "temos fome", as manifestações regressaram no passado dia 20 de abril às ruas. Nesta revolta do pão, por todo o país atiraram-se bombas incendiárias contra bancos, bem como às forças de segurança. No Iraque, resistiram primeiramente ao confinamento, suspeitando que esta era uma desculpa do governo para os travar, mas cederam e foram para casa. Na sequência, os manifestantes viram os seus acampamentos destruídos pelas forças de segurança, mas mal o confinamento foi suavizado, voltaram às ruas para exigir o de sempre, o fim de um sistema político que veem como corrupto e ineficaz, prejudicando os que menos têm. No Chile, após ouvirem do presidente que o referendo sobre uma nova Constituição, agendado para outubro, seria possivelmente adiado, não hesitaram e saíram às ruas. Centenas de chilenos protestaram na passada segunda-feira em Santiago e a resposta das autoridades foi a mesma das anteriores: canhões de água e balas de borracha. Sem aviso, o mundo deixou de comprar têxteis e os patrões, os donos de muitas das fábricas mais consumidas no Ocidente, decidiram cortar os salários aos trabalhadores no Bangladesh. Milhares de fábricas fecharam para evitar a propagação do vírus e, sem os seus magros salários, milhares de trabalhadores não conseguem sobreviver. No domingo passado, centenas deles marcharam pelas ruas de Dhaka, a capital do país, para exigir salários e aumentos. Numa conferência de imprensa, o Donald Trump disse que estava descontente com a China e anunciou que está a ser conduzida uma investigação com o fim de responsabilizar o país onde houve os primeiros casos de corona. Os Estados Unidos são o país que neste momento apresenta o maior número de infectados e o maior número de mortes no mundo. Isto, apesar de as culpas serem atiradas para a China, deve-se principalmente às políticas do governo americano. O país não tem nenhum sistema público de saúde e dentro dos 22 países com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano e Económico mais altos do mundo, são o único que não tenha uma lei que obrigue os empregadores a dar uma licença médica. Muitas das trabalhadoras são obrigadas então a escolher entre ir trabalhar doentes ou ficarem sem salário ou mesmo perder o emprego. Mesmo nos casos em que têm direito à licença médica, a própria falta de cobertura de saúde dificulta a obtenção de um atestado que lhes permita comprovar a doença e, portanto, obter a licença. Portanto, assim, a maior parte das pessoas acabam por evitar sequer ir ao médico. O Departamento de Trabalho avançou com um número, diz que 29% só dos trabalhadores americanos é que sequer têm a possibilidade de trabalhar em casa. Recentemente, alguns americanos que foram obrigados a ficar em quarentena por causa do corona, relataram que receberam cobranças de milhares de dólares, apesar do isolamento ter sido obrigatório. Um dos casos insólitos foi relatado pelo New York Times. É de um americano que diz que ele e a filha tinham sido evacuados de Wuhan, o epicentro do corona na China, tinham sido evacuados pelo governo e foram colocados em quarentena. Tiveram de ficar alguns dias em isolamento no hospital e depois, quando voltaram para casa, apesar de ter sido uma hospitalização ordenada pelo governo e de nem sequer terem sido diagnosticados com o vírus depois,
receberam uma conta de quase $4.000 pelos serviços da ambulância, pelos médicos e pela radiologista. No Equador, a crise de saúde torna-se também uma crise política e social. O sistema de saúde está muito perto do colapso. Isto remonta ao ano passado, em que o governo de Lenin Moreno decidiu cortar um terço do investimento em saúde e despediu 2.500 trabalhadores do setor. Trabalhadores esses que depois viajaram até à capital, Quito, manifestaram-se em frente ao Palácio Presidencial e foram fortemente reprimidos pelas forças anti-motim. E neste preciso momento está em vigência o que é chamada pelas próprias pessoas de uma cultura de silêncio para abafar problemas e críticas ao governo. Tem sido todo um sistema com muitas tendências autoritárias que tem posto imagens de pessoas literalmente a serem espancadas pela polícia de uma forma muito agressiva, e fala-se agora mesmo até em censura dos meios de comunicação. O sistema de saúde da cidade costeira de Guayaquil colapsou e dezenas de pessoas morreram nas ruas. O Estado militarizou a zona e avenidas e bairros foram fumegados com amónio quaternário. Por trás de imagens aterrorizadoras, há um sistema de saúde cujo orçamento foi reduzido ano após ano. Só entre 2017 e 2019, os investimentos em saúde pública baixaram um terço. Isso não afetou somente os hospitais de saúde e os centros de saúde de Guayaquil, mas por todo o Equador. Nesse contexto, médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da área de saúde manifestaram-se já várias vezes, sobretudo nas redes sociais. Pedem para que as pessoas fiquem em casa, para que o colapso de saúde seja menos intenso, e exigem consumíveis como máscaras, óculos e batas. O vice-ministro da Saúde Pública, Ernesto Carrasco, dias depois, comunicou que 43,8% dos infectados com Covid-19 no país eram profissionais de saúde, incluindo pessoal administrativo. Elon Musk, CEO da Tesla, criticou os pedidos de permanência em casa como medidas fascistas. O CEO da Tesla atacou as medidas de distanciamento social adotadas nas últimas semanas na cidade natal da sua marca de automóveis, na Califórnia e em todo o país, o que levou ao fecho de uma semana da principal fábrica da sua empresa. O CEO da Tesla diz que eu chamaria a isso de prender forçosamente as pessoas nas suas casas contra todos os seus direitos constitucionais, violar as liberdades das pessoas de maneiras horríveis e erradas. Acrescentou ainda, e aliás disse isto durante uma sessão pública com analistas e investigadores, após reportar os resultados do primeiro trimestre de ganhos, em que o Tesla teve mais vendas do que o esperado. Musk acrescenta ainda que se alguém quer ficar em casa, isso é ótimo, eles devem ficar em casa e não devem ser obrigados a sair, mas dizer que eles não podem sair de casa e serão presos se o fizerem, isso é fascista, isso não é democrático, isso não é liberdade. Musk sugere uma rápida reabertura dos negócios e recentemente tweetou Free America Now, isto enquanto especialistas em saúde e autoridades estaduais pedem mais distanciamento social para impedir o ressurgimento de casos de coronavírus. Ao fim e ao cabo, o CEO da Tesla não está minimamente preocupado com a saúde dos trabalhadores, mas sim com os seus lucros. Então, acho que fica a questão de quem é que é o fascista. O Centro de Vigilância da Deslocação Interna de uma organização de ajuda humanitária chamada Norwegian Refugee Council publicou na passada terça-feira um estudo que indica que já são mais de 50,8 milhões de refugiados dentro do próprio país. Refugiados dentro do próprio país são as pessoas que tiveram de fugir, mas cuja deslocação se cinge às fronteiras do próprio país. Este valor nunca foi tão alto. A principal causa tem a ver com violência, associada maioritariamente a conflitos armados, e a segunda tem a ver com desastres naturais. O estudo até especifica que, das novas deslocações forçadas no ano de 2019, cerca de 25 milhões são relacionadas com desastres naturais. Os casos mais preocupantes são na Síria, na Colômbia, no Afeganistão, no Iêmen e na República Democrática do Congo.
A este valor ainda se acrescentam os milhões de refugiados que estão fora do seu país de origem. Lavar as mãos com água e sabão, evitar o contacto social, torna-se completamente impossível quando 20 mil pessoas vivem em abrigos precários, projetados inicialmente para 3 mil, onde recursos médicos são escassos, produtos de higiene são completamente insuficientes e o acesso à água é limitadíssimo. A isto ainda se acrescem vários outros problemas. Há menos pessoas a trabalhar nos campos, as vias de acesso estão quase todas fechadas e as verbas que os Estados reservam para ajudas internacionais estão a cair, dada a crise financeira que está a abalar e que vai abalar o mundo inteiro. Em termos de investigação científica, está a aumentar a preocupação que a pandemia corte fundos de investigação climática, e ainda pior que estes cortes sejam permanentes. Desde o atraso em expedições no Ártico, cortes orçamentais de investigação, ao cancelamento de conferências institucionais pelo clima, como é o caso da COP26 que passou para 2021, mas também de convenções que se tratem de resolver problemas a sério e debater problemas de uma forma séria, como a Convenção da União Europeia de Geociências, que reúne cientistas e não políticos cheios de conversa. A pandemia do coronavírus está não só a causar o desvio de fundos de outros problemas, mas também está a impedir a análise correta de uma crise tão grave como a climática. O que também pode ser usado pelos governos como uma desculpa para a inação. Como existe toda a noção de que a crise de saúde é, neste preciso momento, a crise que mais vigora na mente das pessoas a nível social, os governos e os políticos estão a usar muito isso por todo o mundo para desviar de outros problemas mais sérios e que envolvem mais dinheiro, como é o caso da crise climática. Um conjunto considerável de projetos de campo foi adiado e os cientistas preocupam-se que o corte de orçamentos de investigação possa continuar no pós-pandemia. Uma das preocupações é que todos os recursos usados no combate ao coronavírus vão escassear outras partes da economia ao ponto em que nós vemos um decréscimo na nossa capacidade de trabalhar e monitorizar o clima. Isto disse o climatologista Jason Box numa das reportagens feitas sobre o assunto à NBC. A ONU pediu que não se resgatem indústrias poluentes na atual crise. O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu que na situação de pandemia da Covid-19 o dinheiro público não deve servir para resgatar indústrias poluentes, mas sim ser direcionado para investimentos em modelos sustentáveis que permitam combater as alterações climáticas. Guterres acrescenta que quando o dinheiro dos contribuintes é necessário para resgatar as empresas, devem-se criar empregos verdes e crescimento inclusivo e sustentável. O português considerou ainda que não deve ser para resgatar indústrias obsoletas e poluentes e que sem a contribuição dos países emissores, todos os nossos esforços correm o risco de estar predestinados ao fracasso. Desculpem. Ontem foi dia 1 de maio, celebrou-se o Dia Internacional do Trabalhador. Este ano não foi celebrado como é costume, devido à pandemia, mas não é por isso de todo que ele deve ser esquecido. Desde cortes nos rendimentos, despedimentos facilitados, aos direitos limitados, a pandemia só tem vindo a acentuar as disparidades sociais. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras encontram-se numa situação de instabilidade e insegurança aumentadas. Com a pandemia, todos os olhos se viraram para os setores essenciais, para as trabalhadoras que hoje estão na linha da frente na luta contra o vírus. Mas de que é que serve nós irmos bater palmas à janela e apelidá-los de heróis, depois fechamos os olhos perante a sua exploração? Agora, mais do que nunca, é preciso lutar contra a precariedade, contra o desemprego, contra a pobreza. Temos de dizer não à imposição de medidas de austeridade que farão recair sobre o povo os custos da crise económica que se avizinha. O estado de emergência vai ser levantado e a pouco vamos todos regressar às ruas, mas não podemos mesmo regressar à normalidade. Como o João estava agora a falar, de resgatar indústrias petrolíferas não pode mesmo fazer parte do plano de regresso. Desta vez nós não vamos resgatar o capital,
desta vez nós vamos resgatar as pessoas. É urgente uma transição que não só impeça a crise climática, como assegure os direitos básicos de todos e de todas, sem deixar ninguém para trás. Obrigada, isto foi mais uma rúbrica da quarentena climática, espero que tenham gostado. Podem seguir-nos nas redes sociais da Climáximo e da Greve Climática Estudantil e acompanhar as várias rúbricas da quarentena no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify e no YouTube. Obrigada, bom dia, bom resto de fim de semana.